Boa noite a todos. Estamos aqui tentando fazer essa live para conversar sobre biorressonância magnética quântica. Fazer live realmente é um grande desafio, porque eu percebo que o horário não facilita a vida da gente, né? Eu estou enviando a solicitação para a doutora Marielx aqui. E aguardando ela aceitar. Esse método de avaliação que tem trazido tantos resultados. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito, mas hoje é o dia da gente esclarecer todas elas. Vamos lá, vamos continuar tentando. Agora, aqui para mim, ele já está como aceito, e agora é só aguardar essa conexão acontecer, que eu acredito que vai acontecer. Um assunto tão importante como esse, que muitas pessoas têm dúvidas a respeito, porque a gente fala, né, sobre um método de avaliação, surge tantas dúvidas. Eu continuo fazendo, né, a menção de aceitar. Continuando aqui, aguardando essa conexão. É a nossa segunda live dentro do método harmonia. No primeiro, nós falamos sobre o detox, tivemos várias dúvidas a respeito da importância dessa técnica para iniciar vários procedimentos estéticos, não somente com esse contexto de emagrecimento. Detox, às vezes a gente tem essa ideia, né? Mas hoje é muito importante, nós vamos falar sobre uma das técnicas que nós temos dentro do método harmonia, que é essa avaliação com a biorressonância magnética quântica. Ela tem vários resultados, o acompanhamento feito detalhadamente da nossa saúde, o quanto é bem minucioso essa capacidade que o equipamento oferece de avaliação mais detalhada da sua saúde. Vamos lá. Vai dar certo, doutora, vai dar certo. Vamos continuar aqui acreditando que vai dar certo. Tanto quando eu te envio o convite, também não consegue? Vamos lá, mais uma vez, convidar. Agora aqui.
Estou enviando o convite para a doutora, aguardando aqui que a conexão aconteça, para que nós possamos esclarecer todas as dúvidas de vocês a respeito da biorressonância magnética quântica. Eu acredito que vai dar certo. Ela, por ser a doutora responsável por essa técnica de realizar a avaliação, reconheço que ela é a pessoa mais capacitada para poder tirar dúvidas e com propriedade trazer até mesmo resultados sobre esse período todo em que ela utiliza o equipamento. Então, com ela, com certeza, o esclarecimento será bem mais detalhado, muito mais minucioso. Vou continuar aguardando que essa conexão aconteça. Vamos lá, vou enviar mais uma vez. Continua chamando. Aqui aceitando mais uma vez, doutora. Vai dar certo, vai dar certo. Vem aquele termo que a gente costuma muito falar: brasileiro não desiste, essa somos nós. Mais uma vez. Aqui. Aparece para ti que a solicitação foi enviada. Mais uma vez, doutora, vou confirmar aqui, aceitando. Enquanto eu aguardo que essa conexão se conclua, o que eu posso adiantar para você é que o equipamento ele funciona através de frequências, ondas, né, eletromagnéticas. Nós sabemos que existem todos esses tipos de frequências interferindo na nossa vida, né, hoje em dia, a rede de Wi-Fi e tantas coisas que a gente conhece hoje em dia que são super comum ao nosso cotidiano. E várias tecnologias, elas trabalham com esse tipo de frequência para benefícios da nossa saúde. E a biorressonância magnética quântica atua exatamente desta forma. Ela vai emitir frequências que, através das nossas células, vai emitir essas respostas em relatórios detalhados. Continuo aqui, eu vou persistir mais um tempo. Se caso não for possível, aí a gente vai remarcar essa live com um assunto muito interessante que vai esclarecer bastante e direcionar vocês à utilização dessa técnica para poder ser um suporte. Literalmente, a biorressonância magnética quântica, ela atua de uma forma muito importante para dar esse direcionamento e suporte para tudo aquilo que você for fazer. Se eu entendo exatamente como o seu corpo está, como você tem a carência de alguns minerais, como você está, de repente, suplementando isso, ele consegue identificar preventivamente também algumas patologias, trazendo para nós a certeza de que mudanças de hábitos e direcionamento assertivo dos cuidados que você terá vai trazer benefício para você prevenir que as doenças surjam, né? A gente sabe que tem essas questões genéticas, mas a mudança dos nossos hábitos já vão trazer resultados para que você possa ter uma longevidade de vida com qualidade de fato. Eu quero muito que a gente possa aproveitar esse tempo para esclarecer as dúvidas, mas como eu já disse, já foi tomado um determinado tempo aqui,
não estamos conseguindo concluir essa conexão. E então nós vamos remarcar essa live para um outro dia. Aproveito então para deixar vocês aqui com todas as dúvidas que possam aparecer já anotadinhas, mandem para a gente no direct, e aí a gente consegue talvez fazer isso com mais calma e mais preparo numa outra situação. Eu Olá, continuo mandando aqui. Ah, acho que agora foi, doutora. olá. Sua imagem não aparece para mim, mas você consegue me visualizar? Tá conseguindo Eu falei, me ver agora? tenhamos fé, tenhamos fé, tudo tem seu tempo. Isso. Eu não tô vendo você, mas vamos. Amiga, demorou um pouquinho para sua imagem entrar para mim, mas depois ela já apareceu. Nós podemos aproveitar a oportunidade de que se você já aparece, eu vou até confirmar, com certeza as pessoas estão conseguindo nos ver, e aproveitar essa oportunidade de esclarecer as dúvidas, né? Perfeito. Deixa eu Mas perguntar aqui para as pessoas se elas estão conseguindo, de repente, visualizar nós duas para que as dúvidas possam ser esclarecidas. Como que está a situação aí? Mas vamos lá então, doutora, como que está? Está tudo perfeito, a qualidade da imagem, tudo bonitinho. você tá conseguindo se ver? Eu vejo a mim mesma, vejo você. Eu entrei em contato aqui numa outra rede e estou conseguindo ver. O André, boa noite, André, conseguiu mandar um sim. Então, tudo bem. Eu só que não consigo ver você, mas aí vamos. Então, amiga, eu estava comentando com as pessoas que dentro do método Harmonia, você é a doutora responsável para poder fazer a avaliação através dessa técnica que é a biorressonância magnética quântica. No máximo, eu estava aqui bem superficialmente adiantando que é através de frequências que ele atua na capacidade de trazer esses relatórios, demonstrando para nós uma real avaliação dessa saúde num todo. Mas como você tem muito conhecimento de causa, não só de vivência clínica, como também dando treinamento, capacitação para outros profissionais, então acredito que vai ser muito rico esse nosso momento e eu aguardo que você já vai aí trazendo para a gente todas as informações de importância de fazer a bio. Aí eu já estou da íntima, chamando de bio. Com certeza, eu chamo de Bio também. Eu queria aproveitar para cumprimentar todos que estão aqui com a gente, falar que estou muito feliz, estou um pouco gripada, desculpe minha voz, mas eu estou muito feliz de compartilhar esse conhecimento, de levar um pouco, né, de esclarecimento sobre a biorressonância, até porque é um tema bem controversial. Gente. É um tema que muitas pessoas têm opinião, muitas pessoas hoje em dia conhecem e outras tantas nem conhecem. Então seria muito bom as pessoas puderam se conectar e a gente levar de forma simples, né, o conceito, né, de biorressonância para vocês e como é que ela é aplicada, né, em diversas áreas também. Sim, Então, sempre lembrando, né, que a biorressonância, né, como primeiro impacto aí para vocês, não é um exame diagnóstico, ele sempre vai ser usado por um profissional capacitado, com certeza, como complemento. Isso eu faço ênfase porque a gente já sabe que tem muitas coisas no mercado e que tem levado por mau uso e profissionais que eu falo assim, despreparados a banalizar o que essa tecnologia maravilhosa pode fazer pelas pessoas. Então, falando de física quântica, mecânica quântica, a biorressonância não é mais que esse intercâmbio de frequências que acontecem entre o quem envia, que é o aparelho, e o receptor, né, que é nosso organismo, que também é, é entendido que cada órgão, cada célula tem sua própria assinatura eletromagnética. Então, isso sim, aí é capaz
reconhecido pelo software da biorressonância e fazer um comparativo com aquilo que a gente considera que é saudável ou não, ou são frequências saudáveis ou não. Sempre lembrando que ela não tem valores de referências em comparação, né, com exames de sangue, não são, até porque a gente não está ferindo dentro do mesmo lugar, a gente no exame de sangue está ferindo no torrente sanguíneo, né? Sericamente, na biorressonância já não, né? É intracelular e faz essa leitura, né? Dessas frequências saudáveis ou não. Como eu estava falando para Mas você. aproveitando, deixando só aqui um relato pessoal, porque nós estamos aqui, por enquanto, inicialmente, falando a respeito da tecnologia, explicando para vocês o que é o equipamento, como a tecnologia ajuda, trabalha, né, atua no nosso organismo, que é através de frequências, como a doutora já explicou, e deixando claro que o resultado e a forma de avaliação não é equiparado ao que você faz quando você faz a coleta de sangue, ok. Mas, só com a doutora, né? Nós já fizemos umas 4 biorressonância magnética, umas 4. Eu creio que foi. Várias. Mas e aí ao longo de tempos, né? Ao longo intervalos de tempo. E por quê? Nós realizamos uma primeira em 2022. Foi exatamente assim também, no momento, assim, atualizando software de alguma coisa do notebook da doutora, e não foi uma coisa até mais entre eu e ela, que temos um vínculo de amizade e somos colegas de trabalho, trabalhamos juntas dentro do método. Então, não foi uma coisa assim, ela clinicamente me atendendo, terapeuticamente me avaliando, não. Temos ali a execução do equipamento para realizar a análise. Já fui surpreendida porque ele identificou questões que ocorrem com a minha parte musculoesquelética, né, que é as lesões que eu já tenho na minha coluna, e os locais, exatamente onde tem os problemas, né, a dorsal e tudo mais, bem detalhado. As questões alergênicas que eu já tenho, ele também identificou. Então, eu fui surpreendida. Passaram-se alguns meses, não chegou a completar um ano, nós fizemos, e eu brinco muito com a doutora, que se a empresa, o Instituto Solar, fizesse uma atualização, para que toda vez que o índice em vermelho aparecesse, apitasse, teriam vários clientes, pacientes que só seria um sinal de vermelho apitando, né? E o meu era um desses que vivia com sinais em vermelho apitando. E, enfim, agora, recentemente, nós havíamos feito uma biorressonância exatamente com essa avaliação mais terapêutica, mais profunda, e aí eu iniciei o detox. Nós fizemos o detox, então eu fiz a biorressonância magnética quântica com a doutora Marielx, analisamos exatamente como se encontrava tudo ali, o que precisava ser direcionado. Iniciei 30 dias com o detox, e nessa semana agora, na terça-feira, nós fomos fazer a nova, né, como se fosse o retorno, para entender o que aconteceu no intervalo de tempo entre esses 30 dias e fazer o retorno. Eu tive uma infecção urinária e fui ao médico, fiz um hemograma, fiz coletas de exame de urina e tudo mais. Então, olha que curioso, trazendo aqui até como uma confirmação para vocês da riqueza de detalhe da biorressonância magnética quântica. Nós estávamos com o hemograma e um exame de urina em mãos e fizemos a biorressonância magnética quântica ali naquele momento. Os índices que apresentam no meu hemograma e na questão do exame de urina, o equipamento identificou tudo, absolutamente tudo. Estou melhorando, já não estou no vermelho, estou bonitinha, para provar o quanto você direcionar assertivamente o tratamento, como detox, cuidando de todo o meu intestino, do meu fígado, para que ele possa absorver com muito mais capacidade os nutrientes, as vitaminas que vão receber, o corpo preparado, né, para estar assim menos inflamado. Olha,
Maravilhoso ver que eu agora não faço parte do time que apitaria no vermelho, agora eu estou bonitinha. Mas eu queria já deixar aqui isso para vocês, o quanto é comprovado e é muito maravilhoso ver como a tecnologia está a favor de nós, né? Está assim a um acesso de prevenir os problemas de saúde, trazer longevidade com qualidade de vida. Não é, doutora? E essa é a palavra certa, né? Porque como eu falo do assunto, não é nem tratamento, né? Prevenção de saúde. E eu É, costumo brincar com os alunos até, né? Que a gente aprendeu na faculdade sobre a doença, não sobre a saúde. E a biorressonância entrega muito isso, né? Porque quando você consegue ver esses desequilíbrios, né? Tomando em consideração que primeiramente a gente adoece nosso corpo, né? Energético, né? Em nossa assinatura eletromagnética, a gente tem uma mudança. Depois, a gente tem uma disfunção do órgão em si e depois se estabelece uma doença. Então, quando a gente entende esse passo a passo e também a tecnologia que tem por trás a biorressonância, e quando as pessoas falam, nossa, mas como? Mas a gente acredita no celular, não acredita, Leti? Ele a leva gente informação. nem vê. Isso. Ele leva informações através de ondas, né? Em nosso micro-ondas também ele esquenta, né? A comida através de ondas. Então, isso leva informação. E a tecnologia, essa leitura de ondas e frequências que faz a biorressonância é o que leva a os medidores, né, que a gente tem lá dentro. E, de fato, é muito assertiva. A gente trabalha com o Solar Wave Scanner, que ele pertence ao Instituto Solar, mas ele tem uma assertividade super alta, acima do 95%. E a gente, às vezes, acostuma a deixar no 95% para não ser, né, muito... Porque tudo, né, tem... Até os exames de sangue, quando a gente vai ver, nada é 100%. Não temos É, nada nessa terra que é 100% de assertividade, gente. Não existe isso, tá bom? Então, a biorressonância feita do jeito certo, sem as interferências, né? Que como ela está fazendo leitura de ondas eletromagnéticas, ela pode ter, e sim, é confiável, entrega, permite que você faça um processo de acompanhamento e você entregue resultados para o paciente, não somente desde o ponto de vista de preparo do terreno biológico, sino de melhora de sintomas de doenças que já o paciente tem instaurado em si. A gente acostuma ver pacientes tratados medicamentosamente, né, com remédios que não conseguem alcançar o equilíbrio, que não conseguem melhorar doenças crônicas, que não conseguem ficar sem tomar o remédio, né? Porque é de uso crônico, contínuo, a gente sabe que tem remédios de uso contínuo e outros não. Mas que mesmo assim o paciente não consegue desligar deles. Será por quê? Será porque a gente não está indo na raiz do problema que esse paciente tem. E isso a biorressonância entrega com excelência e qualidade. E isso é muito bom. Porque se a gente vê estudos que já temos no mercado, a raiz de muitas doenças está em carências nutricionais. E quando a gente fala disso, fala não somente de obesidade, de depressão, de ansiedade, falamos também de hipertensão, de diabetes. Já tem muitos estudos comprovados mostrando isso, que tem uma carência nutricional em volta dessa doença, né? Que foi o início de tudo, muitas das vezes. mas, doutora, exatamente o preparar o terreno biológico é o que também vai promover uma qualidade na absorção, porque a gente também sabe que nós temos muita suplementação autônoma, tipo assim, eu ouvi falar, eu vi na televisão, eu vou tomar também, eu devo estar precisando, me disseram que é bom, e algumas vezes o organismo também não está preparado para poder receber. Nós também tivemos o caso de um paciente que é uma pessoa muito bem orientada e se cuidando muito bem, com uma parte de cuidados de alimentação, terapêuticos, atividade física, e com algumas questões pontuais acontecendo na saúde que não estava obtendo resultado. E ao realizar a biorressonância magnética quântica, foi identificada a raiz do problema.
que era exatamente a não absorção. O intestino não estava conseguindo. Então, teve que se preparar esse terreno biológico, não é isso? Com certeza, né? Nosso corpo ele é uma maquinária perfeita. Tanto assim que a live passada a gente falou muito sobre detox. Mas nosso corpo ele bem preparado, equipado para fazer um detox. Só que no dia a dia hoje ele não está dando mais conta, porque muitos poluentes, é uma má alimentação, é aumentos dos níveis de estresse, então ele não está dando conta. Então a gente tem que auxiliar, com certeza, tá? E quando você falar muito bem de preparo do terreno biológico, a gente fala do intestino, porque a gente já vê que nosso segundo, né, se não nosso primeiro cérebro, que hoje a gente faz a absorção de nutrientes que estão involucrados em cada um dos processos biológicos e metabólicos que a gente faz. Então, se a gente não está preparado, temos um intestino permeável, nós vai ficar inflamado. Se temos um intestino que não absorve, a gente vai ter carências de vitaminas, tá? E de minerais também. E tudo que deriva de vitaminas e minerais, né? Então, se temos um intestino que não funciona, nossa saúde com certeza ela vai ver limitações a curto e a longo prazo. Assim como se temos tudo o que envolve nosso metabolismo comprometido, né? E a gente falou de detox, mas quando falamos de detox, não é somente intestino, é fígado, é ver como que está esse rim, se ele vai conseguir expelir essas substâncias que a gente vai tirar através do detox. Então, temos que ver também o funcionamento da tireoide. Será que ela também, porque ela é bonitinha e ela auxilia em todos os processos do metabolismo, mas a gente só sabe quando ela não funciona muito bem. E que a gente presta atenção na tireoide. Né? Doutora, e a biorressonância magnética quântica, ela tem contraindicação? Na verdade, ela não tem contraindicações, mas como ela emite frequências, a gente não recomenda fazer em pacientes com marca-passo, tá? Pacientes com marca-passo, pacientes com stent, a gente não recomenda fazer. E existe um preparo? Sim, a gente orienta os pacientes, porque na leitura tem várias coisas que podem estar modificando a nossa frequência, então a gente orienta um preparo sim. Sobretudo sobre a prática da atividade física, sobre o consumo de bebidas energizantes, sobre se o paciente nesse momento está vivenciando um momento de estresse muito forte, a gente prefere deixar a avaliação para outro dia, mas só isso de preparo que ela precisa. E enquanto a outros pacientes que a gente não recomenda fazer é nas gestantes, não porque ela tenha contraindicação em si, senão porque a leitura pode ficar um pouco confusa, né, por conta de mãe, bebê, né, então é melhor deixar para outro momento. A partir do momento em que eu realizei a minha primeira, existe um intervalo de tempo para ser feita a segunda? Geralmente a gente orienta a repetir depois de 30 dias, porque a gente aciona a biorressonância, faz avaliação com o intuito e objetivo de instaurar uma terapêutica, de ser o detox ou outra terapêutica. Então, a gente tem que dar um tempo prudencial até pela terapêutica, né? Fazer o trabalho dela e a gente conseguir avaliar de fato os resultados através da biorressonância. Então, doutor, eu tenho, vamos supor, no caso de artrite, artrose, dores crônicas, eu já sei que eu tenho um problema. Eu posso fazer a biorressonância, eu vou ser avaliada e aí o direcionamento, usando mais ou menos esse exemplo. Isso, pode ser avaliada e deve, né? Porque a gente vai ver se tem alguma carência nutricional por trás, ver como que está a mineralização ou a desmineralização desse osso, essa parte inflamatória, no caso de artrites, artroses, né? Reumatismo também, que dá dores, né? Então a gente vai ver tudo o que são componentes que podem, né, estar incidendo nesses quadros de dor, né? A gente vai ver se se trata de um paciente nesse momento
em desbiose, que também contribui enormemente, né, a quadros de dor, o mau funcionamento das bactérias intestinais. Vemos se tem alguma carência nutricional que pode estar contribuindo com as vitaminas do complexo B a quadros de dor. Então, tudo isso a gente avalia através da biorressonância. Vemos também o impacto, né, que a intoxicação por pesticidas, metais pesados, toxinas, fazem sobre os quadros e como eles influenciam sobre o quadro de dor. Então, quando a gente faz um controle desses, de todo o que está contribuindo a esse quadro de dor, a gente de fato consegue melhoras mesmo no quadro de dor. E não manter o paciente com aquela dor que vai e volta. Vai e volta. Outra Retorna coisa, cada é, a outra dor coisa que recorrente. também é muito interessante é dentro da estética, né, doutora Marielx? Porque a gente observa, vamos supor, quadros não somente de emagrecimento, tá, gente? Eu vou ir um pouquinho mais detalhado. Eu vou colocar aqui flacidez tissular, que é uma coisa bem chata, né? E a gente sabe que dentro da estética, ou você vai para alguns injetáveis que vai melhorar, né? Vai estimular a produção do colágeno, ou você vai usar frequências, né? Como a radiofrequência e outros lasers, enfim, para melhorar. Mas quando você faz a avaliação com a biorressonância magnética quântica, é possível mapear como está o seu organismo com relação à síntese da produção de colágeno e elastina. Vai ser compreendido como que o seu metabolismo está trabalhando para que a gente possa assertivamente direcionar a suplementação e quais os recursos para fazer com que o seu corpo, de dentro para fora, seja um grande conjunto de trabalho. Eu estimulo com várias técnicas que a estética hoje permite e que são caras, mas muitas vezes o meu organismo está em déficit, então ele não responde na amplitude do que você teria e na durabilidade que você poderia ter. Quando você realiza uma avaliação como essa, antes de você iniciar um tratamento e você identifica realmente como o seu corpo se encontra, você não vai ter erro, porque você já vai preparado com o corpo nutrido, tudo funcionando corretamente, e aí você inicia o tratamento estético com muito mais eficaz e durabilidade, né, doutora? É isso, Leite, sempre partindo do ponto, você falava muito bem sobre, por exemplo, né, na estética, sobre de um boom, né, de colágeno, de que a gente precisa, né, o envelhecimento, mas temos que ver vários Sim, fatores. O melhor colágeno que a gente tem no mercado hoje é o que a gente produz. sim. Esse é o melhor que tem, né? E para melhorar a produção de colágeno, a gente sabe que tem que ter boa vitamina C, tem que ter vários minerais, né? Que eles estejam bem em equilíbrio para a gente conseguir, né? eh, ter um bom colágeno, uma boa produção de colágeno. Então, o que a gente coloca, ele vai atuar sim, só que vai depender de vários fatores, como você falou, começando desde a absorção gastrointestinal. Então, se a gente de fato quer entregar um resultado para nosso paciente, um resultado duradouro, a gente tem que avaliar cada um desses fatores que pode estar interferindo nesse resultado final. A gente tem vários procedimentos na estética, por exemplo, vamos falar de nossa querida criolipólise, né? Maravilhosa, que entrega resultados. Mas e aí? Esse metabolismo do paciente, ele está pronto, apto, né? De Se ele verdade, a estiver fazer. muito inflamado, nem resultado ele alcança. Ele não alcança. Então, a gente tem que decidir. Ou a gente quer resultados duradouros, ou a gente quer apagar o incêndio, como estávamos falando na live passada. Então, é uma questão de que demora um pouco mais, mas o resultado no final vale totalmente a pena, porque a Claro. gente vai com cada um desses pontos que vai conseguir de fato colocar nós em dia. Eu quero emagrecer, tudo bem. Emagrecer, a gente tem que ver vários fatores para o emagrecimento. Por isso que temos muitos pacientes que eles emagrecem
eles engordam novamente, eles têm ganho de peso absurdo depois de um bom processo de Aquele efeito emagrecimento. sanfona, né? E o efeito sanfona, né, que todos falamos, mas é por quê? Porque por trás está um intestino permeável que não funciona, tem todo um processo na cascata inflamatória rolando, temos um metabolismo, de fato, totalmente quase parado por carências nutricionais, por mau funcionamento hepático, renal, tiroidiano. Então, cada um desses pontos vai fazer com que teu processo de emagrecimento ele seja feito do jeito certo, né? Caçando todos esses pontos vai ser feito do jeito certo e você vai ter um resultado a longo prazo e duradouro. E aí você vai continuar, quando você conseguir encaixar o metabolismo, de fato, melhorar o metabolismo dos lipídios, que é um problema que tem muitas pessoas, além do mau funcionamento do fígado por conta de aumento da gordura no fígado, né? Porque o fígado comanda vários, né? Eh, processos, não somente produção e síntese e armazenamento de algumas vitaminas, produção de participar no metabolismo das gorduras, são vários. Então, isso a gente precisa ver e cuidar de nossos pacientes, porque ele vai ter um processo de emagrecimento que ele vai ser saudável e vai se manter a longo prazo também. Uma coisa que eu queria salientar, porque eu estou vendo que tem algumas pessoas que entraram depois, o mercado de beleza, ou o mercado de equipamentos, a gente sabe que nós temos acesso a trazer importado, a muitas pessoas vendendo, e eu tenho com propriedade como falar a respeito disso também. Biorressonância magnética quântica, você tem alguns equipamentos no mercado que você consegue fazer a compra com valores às vezes até irrisório, mas ele não é tão autodidata assim, porque na verdade eu vou usar um exemplo muito bobo, mas que é sério para vocês tentarem entender a profundidade do que eu quero dizer. Você tem um carro, seja qual for o carro, e você não vai poder entregar esse carro para que uma criança de 9, 10 anos de idade dirija, mesmo que você loucamente já tenha demonstrado para essa criança como se faz uso daquilo. Porque seria irresponsável, é irresponsável, na verdade, porque não tem altura, não tem reflexo, não tem condições de fazer utilização de um veículo para ficar dirigindo. Por que eu usei esse exemplo que parece tão absurdo? Porque não é porque você encontra com tanta facilidade, às vezes, no mercado hoje em dia, a compra de um equipamento como esse, que você já se encontra capacitado para sair fazendo avaliações e se sentindo totalmente doutora ou, sabe, perdão, capaz de assinar indicações de tratamentos ou coisas assim. Porque nós estamos falando da saúde. Nós estamos falando de uma coisa extremamente séria. Se eu e a doutora Marielx aqui prezamos para que vocês tenham uma nova consciência de cuidado da sua vida, num todo, para que você mude os seus conceitos a respeito de olhar com seriedade que não é porque é natural, não é perigoso, não é porque minha amiga usa que eu posso usar. A gente sempre usa essas frases. Então, não é qualquer pessoa que tem um equipamento vai fazer e já pode te passar uma indicação ou uma orientação. É necessário você realizar um profundo treinamento para que você possa entender cada uma daquelas dos relatórios que ele emite, detalhadamente ser capaz de conseguir compreender que assim como o corpo humano é uma grande engrenagem, que tudo funciona muito harmônico, assim é a avaliação que você vai ter que entregar para o seu paciente. Quando esse cliente aparece, você vai realizar, parece tudo muito simples, mas a capacidade de dar assertivamente uma direção para esta pessoa é exatamente na avaliação que você vai fazer dos relatórios. Então, se você compra e se você não tem uma garantia a respeito, a frequência, a gente está falando que emite frequência.
se é o aparelho que não está bem equilibrado, se não é um equipamento que tem garantias, qual a seriedade não é você está emitindo frequências que você não sabe nem se o resultado está dando correto. Aí você fez uma avaliação, saiu os relatórios, você não sabe fazer avaliação, você pode fazer uma orientação muito errada para a pessoa. Então, por favor, é muito importante que a gente aqui ressalte. É uma técnica sendo utilizada há algum tempo, é atual, que vem se renovando, né, doutora? A gente teve agora mesmo a Naturaltech, a gente vê que vão fazendo atualizações, porque tudo vai sendo estudado para melhorar e oferecer o melhor, mas, acima de tudo, tenhamos seriedade para fazer a utilização, para realizar avaliações, procure profissionais credenciados, né, para que essas pessoas possam fazer. Se você não está aqui, como eu sempre falo, nós estamos aqui em São Paulo, na região de Cotia, Granja Viana. Nosso trabalho nós realizamos aqui. As avaliações com a doutora são realizadas aqui em Cotia, na região de Granja Viana. Você mandando um direct aqui para a gente já consegue fazer o agendamento para você marcar a sua avaliação, poder acompanhar, entender tudo pessoalmente. Isso pode ser feito. E eu acredito que, assim, se você não tem isso na sua cidade, ou se você não sabe como, vá buscar informação para que quando você for fazer, você faça com uma pessoa séria. Eu conheço a doutora já há 4 anos, nós estamos juntas, assim, acompanhando a biorressonância magnética quântica e o quanto cada vez mais ela me traz novidades. Então, assim, olha quanto é sério. Não é de qualquer jeito, não é em qualquer lugar e não é qualquer equipamento. Por favor, gente. Então, eu queria aproveitar essa salva que você fez sobre a parte do equipamento e deixar para vocês, certamente, né, que eu estou bem de perto, que no caso de que tenham interesse, porque acredito que aqui tem pacientes, mas pode ser terapeutas também até, que se interessem pela técnica, que procurem, né, lugares verdadeiros que ofereçam capacitação, que ofereçam atualização do software. E isso não acontece quando você compra na internet, gente. A maioria das vezes o software ele vem em outro idioma que vocês não compreendem. A calibragem do equipamento não tem, não é feita. A atualização do software de uso também não é feita. Então, não é um software que você pode hoje usar e já esquecer a vida toda, eu vou passar com o mesmo software. Isso não existe, porque a gente sabe que no mundo que a gente vive hoje, os estudos continuam acontecendo, se aprimorando, né? Que temos vários colégios na Alemanha, na China até, que fazem estudos de biorressonância e eles oferecem, né? Essas garantias, essas atualizações e são corrigidas dentro do software. Então, isso é importante, né? Para entregar verdadeiro resultado para nossos pacientes. Porque aqui a gente está falando de assuntos que vai impactar diretamente sobre a vida do paciente. Então, com isso, tem que ter extremo cuidado. Eu queria aproveitar aqui, né, que ela mandou mensagem aqui, mandar um beijo para a Jaqueline. Eu também adoro você, Nona Paciente. Então, é isso, né? A gente tem que ter extremo cuidado quando a gente vai entregar, né, qualquer tipo de acompanhamento, qualquer tipo de exame, já seja diagnóstico ou complementar para nosso paciente. Então, isso a gente sabe que tem e que tem no mercado muito, mas a gente não está com aquilo que está sobrando no mercado. A gente está atrás e tem por trás também um instituto sério, preocupado, né, por ter esses contatos, sobretudo na comunidade europeia, ficar atualizados, entregar para os terapeutas que são formados e credenciados por eles, tudo o acompanhamento do software, toda a atualização. Então, isso é verdadeiramente importante. Sim. E é a certeza de que você vai iniciar, será acompanhado, tanto na tecnologia que você adquiriu, o equipamento para você, terapeuta, né? A segurança,
porque você sabe que não é fez um investimento, porque é um investimento, e você vai ficar com isso, de repente, incerto, você tem garantias, e a certeza da tranquilidade de utilizar um equipamento que você não vai ter problema no momento em que você vai atender, né? Porque se você tem um suporte por trás, quando você faz os seus atendimentos, você está tranquila, né? Porque você tem toda a certeza de que a necessidade de que seja calibrado, nós estamos falando de frequências. Então, não é uma coisa assim que não, que com o passar do tempo não tenha necessidade de ser revisado. Sempre tem que ser revisado, porque afinal, um tempo de utilização é interessante você fazer uma calibragem. E se você tem esse local, esse instituto sério, aonde você comprou e te dá esse suporte, você é um profissional que tem garantia para oferecer ao seu paciente. Eu estou fazendo a sua avaliação, eu estou segura da avaliação que está sendo feita, porque o meu equipamento tem todas essas garantias. E a pessoa chega, também percebe essa confiança, né? Então, acima de tudo, o profissional sendo respaldado e sendo totalmente acompanhado, porque os cursos, eles são oferecidos, porque como a gente acabou, como a doutora acabou de informar, gente, é uma tecnologia que toda hora vai aparecer alguma informação de atualização ou de novidade. É extremamente abrangente, o corpo humano é incrível. A gente estava falando isso da outra vez, né, doutora, da capacidade que ele tem de autocura. Então, buscar se equilibrar-se vai proporcionar essa autocura. E nós temos as ferramentas para poder caminhar para esse lugar. Porque até então a gente só estava muito desenfreados, né? Fazendo escolhas errôneas de uma vida extremamente acelerada. E agora, voltando ao princípio dessa consciência das escolhas assertivas, a gente fazendo a avaliação da biorressonância magnética, eu consigo te enxergar. Eu tenho essa sensação, doutor, eu acho que é isso, né? A gente consegue, através da avaliação, enxergar o estado da pessoa e direcioná-la preventivamente ou cuidando de um problema que já se encontra para melhorar a qualidade de vida. É incrível, é um bálsamo, né? Você perceber que você não está solto no escuro, porque você tem possibilidade de dar esse direcionamento para a pessoa, para que, se ela já tem um problema instaurado, ela vai melhorar todo o quadro e, de repente, para algumas patologias, até retroceder, né, doutora? Isso. Quando a gente faz acompanhamento com a biorressonância, né, com o Solar Wave Scanner, a gente não somente consegue retrocesso, né, porque não seria a palavra exatamente certa, mas a gente consegue o controle de doenças crônicas. Controle, ficou melhor. O controle de doenças crônicas e também a gente evita as complicações dessas doenças crônicas. Então, isso se faz muito bem com o uso da biorressonância. O que você falava, né, sobre todo um respaldo, a gente precisa disso, né? E o terapeuta, o médico, quem faça uso de biorressonância, ele esteja preparado, capacitado, né? Não somente um curso que a gente faz. E isso eu quero agradecer até aqui, né, que está, eu acho que é o Fábio, né, que é o diretor terapeuta do Instituto Solar, ter a participação e ver o papel que tem o Instituto na preocupação até de que de fato, o terapeuta ele entregue resultados para o paciente, que ele participe de um processo de educação continuada. Então, nisso eles estão de parabéns, porque é isso que a gente quer, que o terapeuta, ele cada dia, ele se prepare mais. E com isso, ele consiga entregar mais resultado para os pacientes. E que esse processo que a gente acompanha do início ao fim, começando pelo detox, e outros, né, que são vários passos que a gente vai todo um processo de cuidado, eles passam com excelência, né? Porque os pacientes, de fato, eles encontram um consolo, né, em meio de todo, né, esses remédios que existem hoje em dia, existe um consolo, né, que existem profissionais preocupados porque a saúde, né, o estado de saúde seja restabelecido verdadeiramente. A gente fala muito, né, que nossa visão é segurar a mão de quem chega até nós e conduzir, né, a pessoa se sentir de fato acompanhada.
E a gente percebe que o Instituto faz isso com os profissionais, né? Eles realmente pegam na mão e acompanham. Então, assim como para aqueles que são os terapeutas que adquirem o equipamento, aproveitem a mão que está sendo estendida e aproveitem todo o suporte que é oferecido, porque sempre tem cursos, lives, sempre está acontecendo atualizações, esclarecimento, novas capacitações, é bem amplo, e assim é com vocês, clientes e pacientes que vêm buscar essas tecnologias. Quando vocês chegam até nós, num primeiro momento, se for por uma curiosidade, saiba que a gente realmente segura a mão. Então, nós vamos iniciar uma caminhada de orientação, de acompanhamento e mudança de vida. Então, tudo isso é uma parceria. A partir do momento em que eu identifico como o seu corpo se encontra, como a sua saúde está, eu tenho como junto com você, porque afinal é você a pessoa maior interessada. Aí a gente junto consegue dar esse cuidado todo, esse acompanhamento. Então não dá para ficar fingindo que é que nem a gente vai fazer sequência na academia, né, amiga? Aí o professor passa assim, o personal fala assim, faz uma sequência de 3 de 20. Aí você fala, tá, eu fiz, aí você só faz 12. Não adianta ficar enganando, porque o corpo fala. E aí, quando você for fazer o seu resultado, né? Quando você for fazer o seu acompanhamento depois de 30 dias, a biorressonância magnética vai me contar que você não fez o que a gente pediu. Ela vai entregar. Eu sou prova disso, porque eu não fazia direitinho, e quando ia fazer de novo, o vermelhinho estava lá pitando para mim. A doutora só não puxava a minha orelha. Só não puxava a minha orelha. Mas quando a gente fez direitinho, eu fiquei lá falando para ela se ela ia me dar uma estrelinha no caderno, que nem criança quando tira 10 nas atividades, porque eu saí do vermelhinho, estou caminhando para todos os parâmetros mais equilibrados. Então, prova de que mudança de vida, uma nova consciência, mudar os hábitos, ser orientada assertivamente por um profissional que te acompanha, isso vai dar qualidade de vida com certeza. É uma escolha. E hoje é o dia de você prestar atenção nisso com amor, porque o bem mais precioso que nós temos é a nossa saúde. Sem ela, você não consegue alcançar todos os objetivos e sonhos que você tenha na sua mente. Você planeja, você sonha, mas se você te faltar saúde, você não vai conseguir realizar nenhum deles. Então é necessário que você não corra quando estiver doendo, mas que você olhe antecipadamente. E eu acho que é uma alegria para mim conhecer a técnica, né? Essa técnica da biorressonância magnética, porque é muito mais do que. Porque é uma verdade, né, doutora? Você, como médica há tantos anos, você vai me dizer que não é uma verdade? O paciente chega no consultório quando? Quando está com dor. Ele chega quando está com dor, não é isso? É isso, mas eu tenho visto nesse tempo de prática, né, que a gente está saindo até um pouco mais da medicina convencional, cada vez mais o crescimento na busca, né, desse equilíbrio. E as pessoas, eu acredito que estão aplicando mais para essa parte e esse olhar preventivo, esse olhar de preciso me cuidar. Precisa mesmo, precisa. O que está faltando um pouco mais, eu acredito ainda, esse bom direcionamento. Mas isso aí, cada dia, eu que venho participando de vários congressos, a gente vê a mudança do olhar até dos profissionais, falando de médicos, de outros tipos de terapeutas, dentistas até, essa mudança de olhar, né? Assim, um lado mais integrativo, de entender que a gente não é somente um rim, não é somente um joelho, é um ser esplêndido, né, íntegro e que a gente precisa cuidar de nós como um todo. É verdade. E eu fico muito feliz porque a gente realmente tem notado essa quantidade de pessoas buscando, né, essa nova consciência, desse olhar integrativo a respeito da saúde, da mudança, das escolhas, né? Eu já falei de uma outra vez, mas a doutora, eu não sei se eu falei da outra vez, mas a doutora é ótima porque ela tem umas frases assim que são
suaves tapas, assim. É que a doutora é muito amável, mas um dia ela falou assim para mim: o alimento que chega na sua casa foi você que foi no mercado comprar. Seu filho não sai para ir comprar o alimento que está dentro da sua casa. Mais uma vez, parece tão óbvio, né? Mas são, de novo, as nossas escolhas. Quando você chega lá, se a sua escolha foi pelo mais prático, pelo mais rápido, pelo mais, parece que simples, muito provavelmente a consequência vai ser identificada logo à frente com a saúde prejudicada. Então, eu fico muito feliz porque a vida é feita de encontros, né, unipropósitos, e a doutora tem essa bênção, né, na minha vida, que trouxe essa nova visão, e a gente está dentro desse propósito. E a biorressonância magnética é uma delas. Eu gostaria até de que aproveitar as pessoas que estão aqui, se tem alguma pergunta específica que vocês queiram falar, para a gente que está entrando agora, alguma pergunta mais específica sobre a técnica, como funciona, enfim, a gente já falou sobre indicação, quanto tempo, a gente já falou bastante coisa, né, doutora? Tem mais alguma coisa que a doutora acha muito importante ser dita? Só deixa eu falar uma coisa, né? A biorressonância, né? Que eu acredito que entre tudo que a gente falou das maravilhas dela, a gente não falou um pouquinho sobre a técnica. Tá. É um exame, né? Na verdade, é uma avaliação que mesmo ela é complementar, que já eu falei, mas ela também auxilia no diagnóstico e que ela é indolora, é rápida, é prática, dura apenas 10 minutos, né? E dá um relatório, né, de 39 parâmetros, né? Isso é importante ressaltar, passando por cada um dos órgãos do sistema com relatórios bem completos sobre vitaminas, minerais, enzimas. Então, é bem completo a avaliação que é feita com ela. Sim, bem detalhado mesmo. E ela realmente é muito assertiva, né? É maravilhoso, assim, acompanhar. E a gente observa, assim, o quanto ela identifica. Eu estava tendo bastante dificuldade com memória, lembra? Eu falava, assim, que eu estava realmente com a memória estranha, tudo. E aí, foi uma daquelas avaliações em que a gente foi mais, assim, não foi tão a fundo, né? No se cuidar, principalmente com minha falta de atenção a respeito disso. E aí eu comecei a fazer uso do magnésio treonato à noite. Quando nós refizemos a bio, a gente já notou a melhora nesse parâmetro, lembra? De Isso perceber a mesmo. qualidade da parte do sistema nervoso central. Então, assim, a frequência que ele emite é muito detalhada. O André acabou de fazer uma pergunta, perguntando se ela é apenas para estética. Não, né, doutora? Com certeza não, né? Ela tem várias aplicações. Estética é uma delas. Por quê? Porque a gente, para conseguir bons resultados na estética, a gente tem que ter bom equilíbrio, né? Está aqui presente, pode me corrigir, né? Bons equilíbrios de vitaminas, minerais, coenzimas até, né? Para ajudar nos processos de reparações da pele, perca de peso, mas não é somente para estética. A gente tem várias aplicações e ela consegue também entregar resultados para o cuidado da saúde, se você tem interesse em fazer uma boa suplementação bem direcionada, se você já tem doenças crônicas, se precisa de outro olhar, um pouco mais integrativo, um pouco mais de acompanhamento desse ponto de vista que ainda não conseguiu, né, esse estado de equilíbrio, né, esse estado de que hoje eu estou bem, estou vivenciando minha vida com uma doença crônica, mas sem complicações, a biorressonância também é certamente para você. Ela vai te auxiliar em esse controle e em evitar, sobretudo, complicações. Então, é bem interessante para várias áreas. É Eu tô, abrangente. eu tô na academia, eu quero ganho de massa muscular, por onde eu começo? É para você também. Eu vou finalizar a nossa live, que ela está marcando aqui para mim que ela tem um tempinho só restante. Eu quero muito agradecer a todos que nos acompanharam. Espero que fique salvo para que vocês possam ver depois e tirar as dúvidas, mandar também no inbox. Doutora, tem mais alguma consideração que queira falar? Tem uns 9 minutinhos, segundinhos.
só queria deixar aqui para vocês, né, que você fala que gostou